Aí Jesus nos ensina a orar dizendo: venha o teu reino. E eu falei aqui, nas vezes anteriores, sobre todas as dimensões positivas da chegada desse reino, do significado desse reino. Está tudo gravado aí. Hoje eu quero mencionar uma dimensão dele. E o livro do Apocalipse fala bastante. Provavelmente a primeira alusão esteja em Apocalipse no capítulo 6, do verso 16, se a minha memória ainda está boa. Mas lá está dito que é chegada a hora da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro que se levanta, porque é impossível que uma humanidade que exista desse modo, tão deliberadamente perversa, tão crescentemente odienta, tão engajadamente maligna, tão torcedora de uns contra os outros o tempo todo. Jesus falou do joio e do trigo, dizendo que o trigo é bom e dá fruto, mas cada vez tem menos trigo no mundo. E a gente sabe que tem menos trigo porque o que devia ser trigo agora dá o fruto do ódio, da raiva, da torcida organizada contra o próximo. Aí é sinal de que o campo do trigo está desaparecendo, enquanto o mundo vai ficando cheio do joio. E tem até as aparências morais, os disfarces ideológicos do trigo, ou os apelidos trigais, mas Jesus disse que são entes do engano. Foi Jesus que disse, leia aqui Mateus 13, 14, mais na frente nós vamos chegar lá, quando Jesus disse, quando os discípulos perguntaram, quem é que fez isso? O campo não é teu? Não foste tu que plantaste o trigo? De onde, pois, vem o joio? E como ele cresceu tanto? Aí Jesus diz, um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Esses são a semeadura do maligno, crescendo no planeta, no meio da humanidade. Aí vem Apocalipse 6,16 e nos diz algo que, eventualmente, eu devesse até ler aqui, ou melhor, minha Bíblia está tão cheia de páginas soltas, e aqui tem um ventinho, deixa eu dar um Google para achar mais facilmente para você. Apocalipse 6,16, está aqui. Eles gritavam às montanhas, eles são os seres humanos, eles gritavam às montanhas, aos Everestes, a todos os montes e rochas da terra, dizendo, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Olha, esse pessoal, eles querem qualquer coisa menos Deus. Eles preferem ser soterrados do que ficarem cara a cara com Deus. E do que experimentarem a verdade de Deus. A ira de Deus no Cordeiro, no Cristo eterno, só se manifesta depois de todas as infinitas misericórdias nos serem oferecidas todo dia, e a gente oferecer resistência implacável e inapelável a elas, tornando-nos inimigos de Deus, inimigos do humano, inimigos do próximo, inimigos da vida, inimigos da criação, inimigos das criaturas, inimigos do amor, amigos da maldade, da perversidade, da ingratidão,
e entregues à implacabilidade aterrorizante dos nossos pensamentos cada vez mais piorados e do nosso egoísmo cada vez mais satanizado e diabólico, horrível, e totalmente devotados a uma burrice satânica. Porque a pessoa precisa ficar tomada de uma burrice satânica. Satanás é um dos entes mais inteligentes, universais e transcósmicos, mas ele é o mais insensato de todos. Inteligência pode habitar de uma maneira incomensurável a capacidade intelectiva de qualquer entidade, enquanto ela seja, ao mesmo tempo, o ente mais burro, mais insensato, mais estúpido que se possa conceber. Porque inteligência não tem absolutamente nada a ver com sabedoria. A sabedoria opta pela vida, pelo amor, opta pelo bem, opta pela reconciliação, opta pelo perdão, opta pela sinceridade, pela verdade, pelo aplauso ao que seja verdadeiro, ao que seja honesto, sincero, franco, puro, justo e bom, ao que seja luz. Agora, quando você decide se tornar um antagonista disso tudo, você se torna treva. Como Jesus disse, se a luz que há em ti se tornar treva, cuidado, porque quão densas e grandes trevas serão. E a gente pode virar essa coisa. E eu não estou dizendo isso, quem me conhece sabe. Para eu ter que dizer isso, eu tenho que chegar num extremo. E eu estou chegando aqui nesse extremo de ter que dizer isso, por ver à minha volta a proliferação esmagadora dessa natureza de criaturas, que vai ficando até difícil chamar de gente, vai ficando difícil designar como humanos, de tão profunda que é a desumanização, a perda dos resquícios mais simples da humanidade mais natural, que está mais presente nos primatas do que nos supostos Homo sapiens sapiens, capazes de manipular grandes tecnologias e incapazes de amar até o filho, a filha ou qualquer um, que não sejam eles próprios ou clones deles mesmos. Venha o teu reino, quando eu digo isso, eu estou também incluindo, preste atenção, quando eu digo nessa oração, venha o teu reino, além de todas as coisas lindas, maravilhosas e positivas e sublimes que essa oração ensinada por Jesus traz e ensina, eu não posso esquecer de que a vinda do reino de Deus, para algumas pessoas, para os extremófilos humanos, esses seres que gostam de habitar o fogo, como os extremófilos, que se criam até nos lugares mais inconcebíveis para o resto da existência, os entes extremófilos se dão bem nos lugares mais cáusticos da vida. Existe o dia da chegada da ira de Deus para os extremófilos, que é uma manifestação do reino de Deus. Como diz aqui Apocalipse 6,16. Os homens, os extremófilos, se tornaram esses de João 8, filhos do diabo, ou como Paulo disse também em Atos dos Apóstolos, cheios de todo engano e de toda malícia, e que existem para perverter os santos e retos e justos e amorosos caminhos de Deus para a vida humana e para o próximo, são aqueles que não entram e não deixam entrar
e que se oferecem como cegos para ser guias de cego para um abismo cada vez maior, chegará o dia do reino de Deus para você, se você é assim. Tomara, só um milagre de Deus pode fazer você me ouvir no que eu estou dizendo, me dando a devida atenção necessária. A maioria foge, escapa, pula fora, não quer. Mas é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando, é com você que eu estou falando. Não é com ninguém que não esteja aqui. Não é com ninguém que não vá me ver ou ouvir. Eu estou pedindo a Deus que alguém que esteja nesse estado, ou alguns me ouçam, e pedindo ao supremo milagre do Espírito Santo, que a reversão desse estado de gente que parece que entrou na recâmara do pecado contra o Espírito Santo, o pecado do ódio, o pecado que mente acerca de Deus e do amor de Deus com a cara mais empedrada possível. E que se tornam seres de uma recalcitrância inconversível, imutáveis na sua perversidade, na sua consagração infernosa. E aí é horrível você fechar as cortinas da existência numa situação dessa. Porque, conforme o Apocalipse diz, nesse dia você vai preferir ser soterrado pelas montanhas. Porque não haverá escape. Você vai ser virado do avesso por esse reino. A sua maldade vai ficar na sua cara sem que haja cura. Sem que haja cura. Você recalcitrou tanto contra o amor, que você se transformou num ser para o qual já não há mais cura. E essa é uma dimensão do Evangelho que tem muita gente que pensa que não existe mais, ou que nunca tem existido mais. Nunca não existiu. E nunca deixará de existir, até que tudo isso seja extinto. Não só na Terra, mas em todas as outras dimensões e em todas as outras criaturas que andem no mesmo espírito desse antagonismo, em qualquer era ou dimensão. São todas irmanadas pelas mesmas ações, atitudes, desejos, perversidades e maldades, se tornam clones do inferno mais maligno. E são esses os que vão gritar aos montes, dizendo: caí sobre nós, caiam sobre nós, porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Chegou o dia da luz desse que tem olhos como chama de fogo, que atravessa toda a dureza da maldade. E é um dia inescapável. Inescapável. Você veja que em todas essas ocasiões em que eu falei sobre o reino de Deus aqui, eu nunca estive tão quieto, tão calmo, tão pausado, tão lento na minha exposição, tão pouco fluente no meu falar, propositalmente, porque é algo que eu gostaria muito que você tivesse até a pausa necessária para entender. E não fique pensando em ninguém fora de você, olhe para você mesmo. Permita que essa palavra reflita seu rosto, seu caráter, seu ego, seu narcisismo, sua burrice, sua profunda e satânica estupidez. Porque você, sem perceber, se transformou um diabo andante na face da terra. É por isso que o mundo está assim. Não é por causa das pessoas legais, boas, santas, puras,
que querem plantar, não, é por causa de quem quer arrancar. Não é por causa de quem quer fazer pontes, não é por causa dos que querem construir muros. Não é por causa dos que querem dialogar, não é por causa daqueles que querem vedar a voz do outro eternamente. Não é por causa daquele que olha com compaixão, é por causa daquele que olha com ódio entorpecedor e perverso para tudo quanto vê, contempla e interpreta. Infelizmente, eventualmente, é por tua causa que esse dia vai chegar. Porque não será possível haver continuidade de vida com gente como você, se você é assim. Não vai dar para continuar. E como Deus é o Deus da vida, quem vai ter que sobrar é você. É você que vai inexistir. Você que não desiste do mal, vai desexistir para o mal, para que a bondade de Deus e o amor de Deus se universalizem nos seres humanos de boa vontade. Que são esses dos quais o nosso Pai, que é Pai de todos, está em todos e age por meio de todos, tenta fazer o bem, manifestar o bem, a graça, a luz, a compreensão, o entendimento e a vida todos os dias. Existem aqueles que acolhem e existe crescentemente uma multidão que despreza. E aí chega esse dia. Porque não será possível que esse planeta encontre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, depois de tudo que a gente vem fazendo na história, uns contra os outros, transformando esse planeta lindo num verdadeiro inferno. E o inferno vai habitar esse planeta porque nós estamos cheios de homens demônios habitando o planeta, em maioria crescente. Então, onde quer que haja tantas criaturas inteligentemente perversas, presentes, e esse lugar não se transforme num inferno contra toda a gente que busca o bem. É assim que está sendo, é assim que foi, infelizmente, está num crescendo, portanto, sem medo de errar, com muita tristeza eu digo, é assim que será, a menos que o coração da gente se deixe tocar por um milagre, se abra, invocando o reino de Deus. Eu quero que tu sejas o rei da minha vida, o Senhor da minha vida, o dono da minha existência. Eu quero me submeter a ti, ao teu amor, à tua misericórdia, à tua graça. E eu só consigo expressar isso honesta e sinceramente a Deus quando eu me torno assim para com o meu próximo. Você está me entendendo? Isso não é uma coisa que você faz olhando para cima, oh Deus, com esse papo furado. Se é verdade, trate o próximo assim. Abrace o próximo como se ele fosse Jesus. Acolha o seu próximo, não importando o seu hálito, o seu cheiro, a cor da pele, o status social, a etnia, o país ou qualquer coisa. Abrace como se fosse Cristo. Se você não ganhar esse entendimento, você já é um daqueles acerca dos quais aqui Mateus, no capítulo 25, nós vamos ter vida e saúde para chegarmos lá, se Deus quiser, quando Jesus diz, apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim. Vão para longe de mim. Ou como ele diz aqui em Mateus 7, eu nunca vos conheci. Apesar de vocês viverem dizendo, Senhor, Senhor, fizemos milagres, profetizamos, expulsamos demônios, eu não sei quem vocês são, gente. Não sei, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é o fogo da extinção.
Porque não será possível a continuidade da vida com criaturas como você ou como aqueles aos quais você representa. Existindo em qualquer outra dimensão, não será possível. Porque a existência de vocês é antivida. Jesus disse que nenhum de nós tem que arrancar ninguém que seja assim do campo do mundo. Ninguém, por isso, tem a permissão para arrancar o joio. Ninguém. Para que, porventura, não cometa um erro, pensando que está arrancando um joio, vindo a prejudicar um trigo. Então Jesus disse, mas vai chegar a hora dos anjos. Vai chegar a hora dessas outras criaturas celestiais, dessas outras dimensões da luz, do bem, da verdade, do amor, que virão com poder e grande glória. São esses os que eu designarei para arrancar e fazer esse trabalho de limpeza na terra. De limpeza na terra. De sanitarização planetária, porque do contrário, a vida jamais será possível. E quanto mais a gente cresce em capacidade tecnológica, em poderes científicos variados, nos dando praticamente uma espécie de onipotência divina, praticada como os satanases da arrogância, uns contra os outros, em ódios e guerras e mortes para todos os lados, não será possível haver vida com a presença dessas criaturas. E o realismo da mensagem de Jesus, que é toda cheia de misericórdia, de graça, de inclusão, de aproveitem a hora, o tempo, a boa nova, tem, no entanto, esse ponto de inflexão, aonde se diz, é chegada a hora da ira do Cordeiro. Como diz Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no primeiro texto cristão, escrito constante, presente no Novo Testamento, que foi a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é o texto mais antigo aqui do seu Novo Testamento, antes dos evangelhos, antes de tudo, veio essa carta aqui de Paulo, onde ele diz, no capítulo 1 ou no capítulo 2, no início ali, fim do capítulo 1, início do capítulo 2, quando ele diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus, não é porque não tiveram informação, não. É porque tendo a informação e tudo quanto dela decorre, sobre a vontade revelada de Deus como amor, não quiseram, mas fecharam o coração. É tudo semelhante ao que eu iniciei dizendo em João 8. Agora nós sabemos e cremos em ti, Jesus. O quê? Vocês creem em mim? Paulo diz, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus, porque deliberaram não deixar o Evangelho entrar nos seus corações. E contra todos aqueles que, conhecendo a vontade de Deus, decidiram lutar contra ela. Deliberaram-se contra ela. Esses sofrerão penalidade de eterna, portanto não tem nada a ver com espaço-tempo, mas com um átimo de alguma coisa que não é espaço-temporal, mas sofrerão penalidade de eterna destruição, que será de fato a extinção absoluta do ser. Eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Porque hoje, por pior que você seja, viva e escolha existir, você está vivendo ainda sob luz, graça, exortação, advertência, oportunidade.
chance de compreensão. Agora, se você recalcitrar até depois de morto, porque a gente sabe que depois que o cara é declarado morto, ele ainda tem ali alguns minutos em que a vida inteira passa todinha com as emoções e com as luzes, que na hora da ocorrência, por causa de eventuais traumas psicológicos, ou bloqueios de toda a natureza, ou de enganos espirituais satânicos, ou de todos os fatores e vetores possíveis e passíveis de entorpecimento mental e cognitivo, mas agora sem nada disso interferindo, você tem a chance eterna da vida. Passa tudo de novo. Mas tem gente que mesmo livre de todo o entorpecimento que caracterizou a existência terrena deles, agora livres de tudo isso, mesmo com tal liberdade cognitiva, para enxergar tudo, para sentir tudo, para saber tudo, nesses eternos 6 minutos de vida pós-morte, o cara ainda assim endurece a cerveja. Ele ainda assim aplaude o inferno. Ele ainda assim beija Satanás na boca. Ele ainda assim toma o lado dele como maligno, lúcido e consciente. Então, o que de melhor a graça de Deus pode fazer por ele será mergulhá-lo na extinção. Porque como o inferno não é medido em espaço e tempo, dentro desse juízo, quando alguém diz morreu, o que aqui do lado de fora são 6 minutos, isso é uma eternidade inteira de exposição a todas as oportunidades de verdade que você teve e não quis. E tudo isso com uma qualificação do peso e da significação das realidades eternas te visitando. É como se durasse para sempre. Mas aqui no relógio não passam de 6 minutos. 6 eternos minutos. E aí, se o teu coração nem aí, cara, e tem gente que infelizmente nem assim, nem aí, abrem o coração para Deus, nem depois da morte, esses serão lançados em eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, quando você disser, venha o teu reino, saiba que ele invoca e evoca o que há de mais lindo, sublime, divino, maravilhoso e de todas as oportunidades possíveis para qualquer pessoa, para qualquer criatura ou entidade, sem acepção, porque Deus não faz acepção de nada, nem de ninguém. Tudo que Ele criou é dele, para Ele. Existe por meio dele, mas pode se levantar contra Ele, contra a vida, contra o próximo, contra tudo. De uma maneira mais demoníaca do que a gente pode imaginar. E se tornarem objetores de todo amor, graça e bondade, de tal modo que mesmo com a lucidez visitando-os na experiência mais iluminada do significado do que seja inferno para o ser, sem nenhum equívoco de julgamento, mesmo assim, essas pessoas se tornaram tão diabos, tão satanases, tão demônios, tão antagônicas de todo bem, que elas dizem amém para a maldade até o final e escarram no rosto da verdade e do amor de Deus. Esses são aqueles que vão experimentar o reino de Deus como extinção. E ainda, eu repito, ainda é bondade de Deus. Até o Lago de Fogo, tem um texto aí no meu portal caiofabio.net. Se você chegar lá e escrever Lago de Fogo,
você vai ver um texto meu, pelo menos um dos meus textos, dizendo: o lago de fogo ainda é bondade, graça e amor de Deus. Porque podia ser ainda muito pior do que simplesmente deixar de existir. Infelizmente, alguns não entendem isso, não querem entender de modo nenhum. E eu lamento de todo o meu coração. Me dói ter que falar isso. Quem me conhece sabe o quanto me dói ter que falar isso, mas eu estou falando. Porque essa é uma dimensão do reino que você não pode esquecer jamais. Não é para ter medo. É só para saber como não dá para brincar de viver. E não dá para brincar com a vida. E não dá para tratar a vida como se você fosse um demônio, um diabo, um satanás. Porque brincar disso transforma você nisso do que você brinca. Senhor Jesus, eu poderia estar aqui falando sozinho e pode até ser que haja alguns milhares me assistindo, mas praticamente ninguém me dando ouvidos, porque os corações estão blindados, horríveis, tenebrosos. E eu estou falando dessa situação extrema, porém real, e que atinge os extremófilos que existem contra o teu amor e a tua graça e contra a vida. Por favor, que haja ainda para quem, no dia chamado hoje, ouvir a tua voz, esse milagre de reversibilidade, de consciência e de transformação. É o que eu te imploro, sem me alongar nessa oração, mas com toda a vontade do meu coração. Eu te imploro que esse milagre aconteça em alguém ou em alguns. Em nome de Jesus. Amém e amém.